Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. E peço a vocês que compartilhem os conteúdos desse canal. Eu quero trazer em poucos minutos a continuação do estudo passado, que tem como tema quantas vezes a ira vindoura acontecerá, parte final. Segunda-feira eu trouxe a primeira parte. Quem não assistiu, peço que assista para entender, essa segunda parte, essa parte final. E juntos nós iremos continuar crescendo com os olhos do entendimento aberto. Diferente dos nossos irmãos do sistema religioso, que eu não tenho nada contra ninguém. Mas existe um diferencial entre nós que temos os olhos iluminados e essas pessoas que não têm. Então, meus irmãos, o texto principal que eu estou trazendo aqui é em 1 Tessalônica, 1 Tessalonicense, capítulo de número 1, versículo 10, que diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho. Mas em outra tradução diz assim: e esperar o seu Filho do céu, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, ou Yahusha, ou Yeshua, que nos livra da ira vindoura. Paulo estava escrevendo aqui aos irmãos de Tessalônica sobre a ira vindoura. Então, meus irmãos, se a gente observar aqui, quem estava aguardando, esperando a segunda manifestação da vinda do Filho do Eterno num corpo glorificado, eram os irmãos de Tessalônica, que não existem mais. Se esse texto, dentro desse contexto dessa carta aqui, escrita pelo apóstolo Paulo para aqueles irmãos, fosse para nossos dias, a pergunta é: aonde estão esses irmãos de Tessalônica que Paulo direcionou essa carta para eles? Será que alguém consegue viver 2000 anos de vida, ou seja, 20 séculos de vida? Porque Paulo escreveu essa carta no século I da era cristã e nós estamos no século XXI. Então, meus irmãos, isso aqui é claro até demais. Então, observando o contexto dessa carta, nós observando, o apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, já quero chamar a atenção, pois o destinatário dessa carta era aqueles irmãos. Nunca se aplicou para nós. Essa carta não foi dirigida para nós hoje. Então, meus irmãos, observem que foram para aqueles irmãos que não existem mais, não estão mais vivos. Então, aqueles irmãos, enquanto os irmãos de Tessalônica suportavam perseguições, eles também estavam aguardando o Filho que viria na sua segunda vinda. Eles estavam no aguardo. E Paulo deixa isso muito bem claro aqui, no capítulo de número 1, versículo de número 10. Esses irmãos
esses tessalonicenses, antes de se converterem, de receberem o evangelho que havia chegado até eles, através do apóstolo Paulo, você vai ver isso lá em Atos capítulo 17, Paulo falando sobre isso, na sua segunda viagem missionária, ou seja, Lucas, que escreveu Atos, ele escreve sobre isso, fala na segunda viagem de Paulo, entendeu? Paulo havia plantado a semente do evangelho da graça naquela comunidade, ali entre os irmãos de Tessalônica. Então, em meio a muita luta e perseguição, apesar de eles serem maltratados, ultrajados, ou seja, tanto Paulo como seus cooperadores, como por exemplo, Silvano e Timóteo, né? Paulo escreve isso nessa mesma carta, Paulo fala isso. Eles tiveram ousadia e confiança no Pai dos Espíritos para anunciar o Evangelho, as boas novas, em meio a muita luta. Então, antes dos tessalônicos, os tessalonicenses ali receberem, absorverem, abraçarem o Evangelho, eles serviram, adoravam, cultuavam a ídolos pagãos, outros deuses. Ou seja, o paganismo, a Bíblia não especifica o nome desses deuses, dessas divindades. A Bíblia aqui não deixa claro isso aqui. Mas a cidade de Tessalônica fazia parte do mundo greco-romano. Ou seja, tinha um panteão de deuses, de ídolos, com suas práticas pagãs. Ou seja, na época ali do apóstolo Paulo, o paganismo imperava ali naquela comunidade. Então, o politeísmo, que significa politeísmo significa adoração a vários deuses, prevalecia em Tessalônica. Porém, eles deixaram o politeísmo para o monoteísmo, que significa adoração ao Deus único e vivo. Então, observem que a idolatria era uma prática generalizada que envolvia até mesmo práticas sexuais ali, etc, etc, naquela época. Então, meus irmãos, esses irmãos de Tessalônica, eles, antes de conhecerem e receberem, né, o Evangelho, eles adoravam deuses pagãos. E no versículo 9, olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui no contexto. Aqui no mesmo capítulo, capítulo 1, vamos ler o versículo 9. Olha o que Paulo diz aqui na carta. Pois eles mesmos, no tocante a nós, esse nós aqui não é nós aqui, eu, você não, do século 21. Nós aqui, Paulo se incluía também. Vamos lá. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então veja, Paulo está dizendo aqui que eles se tornaram imitadores de Cristo e de Paulo e dos seus cooperadores. Sim, Paulo fala isso aqui nessa carta. Veja o versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então, meus irmãos, essa igreja se tornou um modelo tanto na fé como na palavra do Evangelho, ou seja, a igreja de Tessalônica, os irmãos de Tessalônica se tornou um modelo na perseverança da fé e no Evangelho que havia chegado até eles. Então, a fé dos tessalônicos
E a mensagem do Evangelho se foi pregada ali em Tessalônica e ela chegou até ali próximo da Macedônia ali, em toda a Macedônia e Acaia. Ou seja, esse evangelho e a fé deles, dos irmãos de Tessalônica, foi até a Macedônia e até a Acaia, sendo modelo. Esses irmãos, essa igreja, essa comunidade, foi modelo ali naquele século. Então, eles abandonaram, deixaram os ídolos, né, as práticas pagãs para servir ao Pai dos Espíritos. Então, meu irmão, isso aqui não se aplica para nós. E eles estavam no aguardo, na espera da segunda manifestação da vinda do Filho, da vinda de Cristo ali num corpo glorificado, que aconteceu no ano 70 DC. Então, isso aqui não se aplica, volto a falar, eu tenho que falar isso várias vezes, e isso não se aplica para nossos dias, para a nossa vida. Como os irmãos, né, que fazem parte do sistema religioso estão sendo enganados. Então, mas eu digo também, tem uma boa notícia para dar, muitos já estão despertando desse sono profundo. Esse sono aí que eles vivem, que eles estavam dormindo há muito tempo. Muitos estão despertando para esse sono. Paulo também escreve aqui em Romanos capítulo 5, versículo 9. Olha o que Paulo escreve aqui, ó. Agora aos irmãos daquela comunidade. No versículo 9, Paulo diz, ó, logo muito mais agora no momento da carta, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então essa ira que Paulo escreveu ali, a ira vindoura, né? Essa ira que Paulo falou não se aplica para nossos dias, foi ali no ano 70. E se você pegar Apocalipse, capítulo de número 15, versículo 1, Apocalipse 16, versículo 1, Apocalipse 14, versículo 9, 10 e 11, Apocalipse 19, versículo 15, fala sobre essa ira, sobre a cólera do Eterno, do Todo Soberano, que viria sobre aquele povo, naquela geração. E João recebeu a revelação quando ele estava preso na ilha de Pátimo, a mando de Nero. E João recebe essa revelação e escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Entendeu? Alertando eles que a vinda de Cristo era breve, estava próximo. Então não se referia para nossos dias, a ira vindoura era a volta de Cristo, em juízo num corpo glorificado. Então, volto a falar novamente, como eu falei na aula passada, no estudo passado, só que agora eu vou acrescentar Apocalipse. Profeta João, conhecido como João Batista, ele falou de uma ira vindoura. Aí, o Cristo da carne, o Jesus de Nazaré, ele falou de outra ira vindoura, e Paulo falou de outra ira vindoura, e João, que recebeu a revelação do livro do Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia Menor, falou de outra ira. Meus irmãos, não faz sentido. Quantas vezes a ira vindoura que está escrito nesse livro chamado Bíblia irá acontecer? Lembrando que a ira também de Deus, do Eterno, do Todo Soberano, se manifestou antes do ano 70 em outras ocasiões, como lá em Sodoma e Gomorra, como quando também o Criador, né, o todo soberano, deixou que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, o reino sul, e levasse cativo para o cativeiro babilônico. Ali foi a ira também de Deus, entendeu? Mas, trazendo hoje esse estudo, a parte final, eu estou querendo dizer que quantas iras, né, vindoura
irá acontecer, iria acontecer, entendeu? Não faz sentido. A ira vindoura falada por João Batista, por Jesus de Nazaré, pelo apóstolo Paulo e aqui no livro do Apocalipse, se referia para o ano 70. E isso aconteceu há 20 séculos atrás. Então, eu encerro aqui esse estudo, é a parte final, e agradeço a todos vocês por participarem desse canal e apoiar esse canal, tá bom? Saudações de paz.